Oiê, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou a Gleitnis. Hoje é dia da gente continuar o nosso projetinho. Aliás, no dia de hoje é agora que a gente vai continuar esse top, esse conjunto aí. A gente vai fazer primeiro o top, depois a parte da saia e eu espero que vocês gostem, tá? Se vocês estão gostando desse nosso estilo de 2 vídeos por dia, deixa o like, se inscreve, compartilha nas suas redes sociais e bora comigo trabalhar. Simbora lá? Quem vai ganhar o conjunto é esta moça que tá aqui na tela pra vocês. Gente, é muito fácil de fazer. A gente vai começar fazendo a parte do top, todinha. Depois a gente vai fazer a saia, tudo no mesmo vídeo, tá ok? Eu vou começar com a correntinha que tem a medida do busto da minha cliente, ou da minha boneca. Como eu vou fazer uma miniatura, e mesmo com a articulação, o braço da boneca não faz 100% dos movimentos do corpo humano. Ela não faz esse movimento de mão, faz o movimento de mão, mas não faz o movimento de cotovelo e tudo mais, como a gente gostaria. Então, eu vou deixar uma abertura no meio das costas, tá ok? Vou trabalhar em ida e volta. Se você quiser fazer, fechar, trabalhar em tubular, beleza, pode trabalhar. Eu vou fazer aberto, que facilita na hora de vestir. E também é uma boa dica para se você quiser pôr botõezinhos nas costas, também fica bem legal. Bora lá fazer? Eu vou usar esse fio nordestão nesse tom de verde, porque eu não tenho outro verde a não ser esse aqui, tá? E vou usar a agulha 1,25. Como não existe um fio charme para boneca, fazer a miniatura com esse fio dessa espessura de 151 tex com a agulha 1,25 vai dar um efeito bem, vamos dizer assim, parecido, tá? Não é dizer que vai ficar igual, mas vai ficar muito parecido, tá ok? Vou colocar o meu fio para baixo, para o chão. E vamos lá. Eu vou começar a minha peça com a correntinha. E a primeira carreira de ponto alto. Um ponto alto para cada ponto da minha base, tá bom? Vou fazer aqui as minhas correntinhas e já volto. Não há necessidade de ser, a quantidade ideal que seja a quantidade par, porque a gente vai trabalhar um por um. Um ponto em relevo e outro sem ser, tá ok? Então é assim, se eu quero trabalhar relevo 2 por 1, vou fazer a quantidade múltipla de 3. Se eu quero trabalhar ponto em relevo 1 por 1, eu faço quantidade par, tá? Múltipla de 2, ou seja, números pares, tá bom? Depois eu já explico um pouquinho mais sobre isso. Bora lá? Fiz toda a minha correntinha. Vou fazer uma, duas, correntinhas para subir. Mas eu vou contar, ó, uma, duas, três. Na quarta correntinha, ponto alto. E assim, gente, eu não tenho aquele probleminha de você passar um ponto. Isso já aconteceu muito comigo, tá? Eu vou fazer um ponto para cada ponto da minha base. Um ponto alto para cada ponto da minha base, tá? Vamos lá. Vou fazer os meus pontos altos e já volto com vocês com a próxima carreira. Olha só, fizemos nossa primeira carreira toda de ponto alto. Vou virar o meu trabalho para o lado do avesso, ou o lado direito, depende da sua escolha. Uma, duas, três, quatro. Eu vou dar uma aproximada legal aqui na câmera da minha mão, para vocês verem uma coisa, ó. Se ela focar, pronto, focou. Eu vou laçar a minha agulha normalmente, colocar a agulha da frente para trás e trás para frente. Olha que o ponto fica laçado na agulha, para fazer o ponto em relevo. Vou lá atrás, puxo o fio por dentro. A gente vai fazer ponto alto alongado. Eu vou soltar a primeira alça, solto essas duas, solto essa daqui. Próximo ponto, que é esse, eu faço ele sozinho com ponto alto normal. Laço minha agulha. Próximo ponto é esse aqui, ó. A agulha da frente para trás, de trás para frente, ó. Tá vendo, ó? Vou lá atrás, puxo. Solto a primeira alça, solto a segunda, solto todas juntas. Faço o ponto sozinho. Por que eu tô fazendo ponto alongado? Por um motivo bem simples. Quando a gente faz o ponto simples, normalmente, só o ponto alto, sempre sem alongar, sem nada, o que acontece é que o ponto alto normal, o ponto em relevo, ele vai baixar. Porque você tem que dar o desconto de que ele faz a laçada aqui. Ele tá amarrando, você tá amarrando a carreira de cima na de baixo, para criar uma linha contínua. Isso faz com que o ponto fique mais baixo. Então, por isso que eu prefiro fazer o ponto alongado, tá? É você trabalhar dessa forma, um ponto em relevo, um ponto alongado, um ponto em relevo, um ponto sem ser em relevo, por toda a sua carreira. Chego no final, vira, volta fazendo também, mantendo sempre o relevo para o mesmo lado. Numa carreira eu vou fazer em relevo pego pela frente, no outros pontos de relevo vão ser feitos pego por trás. E fazendo mantendo a mesma lógica, com o ponto alongado onde for ponto em relevo, tá ok? Vou trabalhar e já volto. Olha só, você vai notar. Gente, ponto em relevo só nota quando você tá fazendo, ó. Você vai notar aqui que tem uma curva, umas costelinhas, tá vendo, ó? Realmente lembra um tricô. E tem elasticidade, tá vendo, ó? Que eu tô esticando e tá indo e voltando normalmente.
Pelo avesso fica assim, ó, com uma costelinha assim. Aqui você vai notar, ó, quando eu faço assim, você nota, tá vendo, ó, que fica bem bonitinho. Segunda carreira, terceira carreira. E todas as demais de avesso, tá? Porque agora o nosso trabalho vai ter direito e avesso. Esse lado onde fica o pontinho em pé é o lado direito. O lado onde fica essa costelinha deitada é o lado do avesso, tá? Vou fazer novamente. 1, 2, 3, 4 correntinhas, porque eu tô fazendo um ponto alongado agora. Vou vir com a minha agulha, ó, de trás para frente, da frente para trás. Puxo 3 alcinhas na minha agulha. Solta a primeira alcinha, essa e essa. Ponto nessa daqui. Próxima, agulha de trás para frente, da frente para trás. Vou soltar a primeira, a segunda, as duas e a última, tá? Lembrando sempre de coincidir onde foi ponto em relevo com onde foi ponto em relevo. Se você mudar e colocar o contrário, onde era ponto normal, fazer ponto em relevo, vai dar um outro padrão de pontos. Lembra sempre de deixar dessa forma, tá? O ponto em relevo fazer ele alongado para você trabalhar a mais altura. Repita esse processo de fazer os pontos assim, até você ter a altura certa. Eu vou fazer o meu aqui até chegar na altura que eu quero, tá bom? E volto já já com vocês, tá ok? Eu acredito que mais, ó, tá vendo aqui como que tá ficando? Dá pra notar, agora dá pra notar bem, ó. Deixa eu diminuir o zoom pra vocês verem. Ó. Ah, com zoom menor, sem zoom dá pra vocês verem certinho o ponto, ó, tá vendo? Como que ele fica aqui, ó, tá vendo que tem uma rachinha aqui entre um ponto e outro? Esse é o ponto sanfona ou ponto barra em crochê, é uma opção pra você, que eu acredito que vai ficar bem legal no top, tá? Eu vou fazer o meu todinho aqui. Eu acho que mais uma carreira para uma peça em miniatura dá certo. A gente vai trabalhar até que o nosso trabalho, nosso projeto tenha mais ou menos essa altura. Daqui da altura da cava até a primeira altura da costela, mais ou menos essa altura aqui assim, tá? Ó. Essa linha aqui, um comprimento de um cropped normal. Você mede na sua, você pede para medir a sua cliente aqui da altura de baixo do braço, até onde ela quer que ela fique. Aqui tá a base do seio, tá o seio aqui, a gente desce mais um pouquinho até aqui assim, mais ou menos. 1, 2, 3, umas quatro carreirinhas. Vou terminar o meu e já volto. Quando você terminar de fazer o top, vai estar mais ou menos assim, ó. Aqui atrás, ó, eu deixei bem justinho, pra você só costurar. Se você quiser aqui atrás, você pode simplesmente já fechar com a costurar de uma única vez. Eu prefiro deixar aberto e botar botõezinhos, coisas do tipo pra fechar, que ajuda muito na hora de você ajustar a peça, tá? Agora a gente vai fazer a parte do babado que vem aqui em cima. Olha só, tá vendo que ele ficou bem escalonadinho assim? Tá vendo? Ponto relevo. Isso ajuda muito, dá 110% certo. Não fica tão fechadinho quanto o tricô, mas é o que chega mais perto em efeitos, tá? Bora lá fazer o babado. Consegui fazer aqui uma gambiarra ali atrás para fechar a blusa, tá? Bora lá. Olha, agora você consegue ver as nervurinhas, né? Tipo como tá lá na blusa original, em tricô. Claro, gente, quando a gente transforma tricô em crochê, não fica exatamente idêntico, não. Mas fica bem parecido, tá? Para começar para fazer o babado, eu não vou. Você tem duas opções. Você pode nascer a correntinha daqui lá para trás, fazer as duas pontinhas e trabalhar em cima. Ou como eu prefiro fazer. Eu prefiro fazer a correntinha solta, trabalhar todo o babado e depois fixar nos pontos que eu quero. Eu vou fazer a minha correntinha aqui, que seja suficiente para passar aqui por cima dos braços, tá bom? É nessa correntinha que eu falei para vocês que o ideal é que ela seja feita com fio verano. Ou você pode também pegar uma linha elástica, fio Lastec, alguma coisa do tipo assim, tá? Que é fio de linha elástica, e trabalhar junto com a linha normal, com o fio charme. Existe fio, aquelas linhas coloridas, então procura a cor que você quer. Não precisa ser quantidade de par, nem ímpar, nem nada do tipo, é só a quantidade de correntinhas, até porque o babado é inteiro em ponto alto, tá bom? Faz a correntinha até que ela dê para você dar a volta no ombro da sua cliente, nos braços da sua cliente. Se você não tiver a linha elástica, não tiver o fio verano, opção, faz essa correntinha com uma certa folga, tá? Um pouquinho mais folgada. E para o top se manter no lugar, vai uma dica. Eu aconselho que você coloque aquelas barbatanas nas laterais, para que ele fique mais armadinho, tá? Barbatana, você compra com barbatana de tubarão. Você encontra elas em lojas de material para costura e tudo mais. Se você não tiver, somente você pode pôr um par de bojos e um forro, que vai ficar bom também, tá? São opções para você já peça mais estruturada, segurar bem no lugar, tá? Porque como o babado vai ficar aqui em cima, eu já passei, foi muito do que era pra ser, né? Eu vou botar o babado, ó. O babado vai ficar exatamente nesse ponto, tá? Aqui, ó.
laçando por cima dos braços, assim, tá vendo? O babado vai ficar aqui. Como é para uma boneca, eu não vou deixar folga. Não precisa ter tanta folga. Eu passei muito no dia, passei, Jesus. Ó, você tenta coincidir sempre o babado para ele ficar reto com a borda da blusa, tá? Agora deixa eu ver aqui que tanto que eu tiro. Acho que assim tá bom, tá? Para passar 2 horas fazendo babado, ó, vou vir até aqui. Pronto. Vou deixar só 3 alcinhas aqui para trás, 3 correntinhas aqui. Pronto, tá aqui. Daqui eu vou voltar e vamos trabalhar logo o babado. Primeira carreira do meu babado eu vou fazer, ó. Já tem a correntinha, mais um, mais 2 no mesmo ponto. No próximo, na mesma correntinha, tá, meninada? Deixa eu dar um zoom pra vocês olharem, olha na minha mão. Pronto. Focou, pronto. No mesmo ponto da minha base, eu vou fazer, ó. Correntinha tá aqui, peguei na correntinha, tá vendo? Eu fiz um, vou fazer 2, 3 pontos no mesmo ponto da minha base. Na próxima, novamente, 1, 2, 3. Eu vou ter um babado bem babado se eu fizer isso aqui. Primeira carreira eu faço dessa forma. 3 pontos para cada correntinha da minha base ou 2 pontos para cada correntinha da minha base. Vai depender do tamanho do babado que você quer, como que você quer que o efeito de babado que você quer. Se você quiser um efeito de babado mais volumoso, quanto mais pontos você colocar no mesmo ponto de base, mais volumoso esse babado vai ficar. Eu não quero um babado tão volumoso, eu quero um babado mais simples. Coloca só 2 pontos. Se você colocar só um, vai ficar um tubo reto. Eu tô aconselhando que você coloque todos os aumentos nessa primeira carreira para evitar você ter que fazer aumentos mais para frente. Fez a primeira carreira com um babado exagerado, com muitos pontos no mesmo ponto da base, com 3, com 4, você pode colocar até 5 pontos no mesmo ponto de base, depende do seu fio, tá? Você segue o trabalho normalmente, não precisa mais fazer aumento nenhum. Aí depois é só fixar aqui. Agora eu acho que nessa distância aqui, ó, vocês vão conseguir ver. Olha lá o efeito de ponto relevo, tá vendo no top? É isso, gente. Eu vou trabalhar aqui no meu big babado. Como é para uma boneca, eu não vou fazer com 3, vou fazer só com 2 pontos, tá bom? E aí eu vou fixar aqui costurando, como eu já ensinei a fazer aqui no canal. Próxima etapa do vídeo é fazer na parte da saia. Para nossa saia, a gente vai começar da seguinte forma. Uma correntinha aqui com a medida da cintura, exatamente com a medida da cintura. E nós vamos fazer o cos com o mesmo padrão de pontos da blusa, com ponto barra aqui na cintura. Como que eu vou ter a noção de quantos centímetros eu preciso do cos da minha saia? Esse cos da saia, gente, eu não aconselho que ele passe dos 7 centímetros, tá? Entre 5 a 7 centímetros. Menos do que 5, ele vai ficar muito estreito. Mais do que 7, ele vai ficar muito largo. Então, você tem que ter aproximadamente a largura de 3 dedos, entre 5 a 7 centímetros, tá, gente? Média mais ou menos entre 5 a 7 centímetros. 5 a 7 centímetros não são 5 a 7 carreiras, não, gente. É 5 a 7 centímetros, ó, mais ou menos isso aqui, ó. Um cos de 3 dedos, mais ou menos 5 centímetros, tá vendo? Entre 5 a 7. Vai depender do tamanho que você gosta, tá? A moda é de 5 centímetros, mas você escolhe aí, tá bom? Aí você vai fazer a parte do cos da sua saia e trabalhar o padrão de pontos inferior. Quiser que a saia continue mantendo esse mesmo efeito da blusa, beleza, só trabalhar a saia em ponto relevo. Lembra que ponto relevo consome mais fio porque você tem que dar laçada, ponta logada, aquele blá 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 todo, tá? Eu vou fazer o babado, fixar aqui em cima e volto com vocês fazendo a saia. Bora simbora? Bora nós. Volto já. Só aplicar o babado, costurando aqui, ó, na blusa. E tá feito o nosso top. Só costurar. Eu vou costurar isso aqui depois, mas agora vamos pra saia. A saia, o cos da saia é feito com o mesmo padrão de pontos da blusa, tá bom? Eu vou começar com a correntinha da largura da cintura, medida da cintura, tá? E vou trabalhar em ponto sanfona. Ou ponto em relevo, como eu comecei chamando, né, gente? É ponto em relevo. É a mesma coisa, ponto sanfona e ponto em relevo. Os dois têm o mesmo efeito. Entro no grupo dos pontos elásticos. Eu vou inclinar a câmera um pouquinho. Tirar os pés dessa moça do meio. Dar meu nozinho inicial e vou fazer minha correntinha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Novamente. 12, 13, 15, 16. Eu vou fazer as correntinhas e já volto. Não vou voltar com as correntinhas, eu vou explicar bem direitinho. Vou fazer as correntinhas e os pontos altos, tá bom? E volto já. Pronto, fiz aqui a minha correntinha. Sim, isso aqui é suficiente para a cintura da minha boneca. Eu vou virar meu trabalho igual a gente fez no
no top. E agora vai a dica para você trabalhar o cos com um padrão um pouquinho diferenciado. Eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas, né? Vou laçar minha agulha e novamente eu vou fazer o ponto em relevo. Vou fazer sim com ponto em relevo, com o ponto alongado, desta forma, que isso vai ajudar. E agora o detalhe aqui, como na blusa a gente fez um ponto em relevo, um ponto sem ser. Se você quiser dar uma variada no ponto, você faz um segundo ponto em relevo, tá? Faz o segundo ponto em relevo, também com o ponto alongado. E aí, você pode fazer um ponto sozinho. Dependendo da quantidade de pontos em relevos que você coloca, pega pontos em relevo, você vai ter mais ou menos elasticidade. Quanto mais pontos em relevo você tiver juntos, no caso aqui a gente tem 2, mais elástico o seu crochê vai ficar. Quanto menos, um pouco menos vai ficar a elasticidade do seu crochê, tá? Como na blusa eu fiz só 1 por 1, aqui na saia eu vou fazer do mesmo jeito. Então, é assim, se eu for fazer a minha peça, um ponto relevo, um ponto sem relevo, eu vou fazer quantidade de pontos pares. Por quê? Porque eu preciso ter pontos pares para terminar. Porque eu sempre tenho que terminar com um ponto sem relevo, porque esse é o ponto de borda lateral, que é o ponto que a gente usa para fazer costuras e arremates e acabamentos, tá bom? Casas, carcelas e tudo mais. Caso você queira fazer com um ponto, como eu falei, 2 pontos em relevo, um ponto sem relevo, eu vou usar pontos ímpares. Porque, pelo mesmo motivo, eu sempre tenho que terminar com um ponto sem relevo para poder o meu trabalho dar certo. E se eu quiser fazer 2 por 2, 2 relevos e 2 sem relevo, posso fazer? Pode. E você vai seguir a mesma lógica, então vai ser múltiplos pares, tá bom? Simples assim. Você pode trabalhar à vontade o seu trabalho, a sua peça, tá? Eu vou fazer aqui a minha peça, essa parte do cos, e já volto pra gente trabalhar o padrão de pontos da saia. O padrão de pontos que eu vou usar na minha saia, que vai ficar mais parecido com aquele padrão de pontos que tá na saia em tricô, vai ser o ponto granito. Ele é um ponto bem fácil de ser feito e é todo em ponto baixo e meio ponto alto, tá? Então dá pra gente fazer sossegado aqui, sem problema algum. Eu já ensinei aqui no canal, mas eu vou fazer junto com vocês. Espera aí que eu já volto, tá? Olha só, terminei aqui o meu ponto, tá vendo? Todas as costelinhas estão aqui. Esse é o meu avesso. O ponto granito, ele tem direito de avesso. E eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro marcar aqui onde são as duas laterais, pra gente poder fazer os aumentos certinho, porque a gente quer uma saia justa, não uma saia rodada, né? Então, como que eu vou fazer pra marcar? Dobro minha peça no meio, achei aqui, meio da frente. Puxo o meio das costas, coincidindo com o meio da frente. Vou botar o marcador. Eu guardei os marcadores aqui, ó. Tem um marcador aqui. Exatamente neste ponto é o meu lateral. É o lugar onde eu tenho que fazer o meu aumento, tá? Só introduzir a agulha aqui, prender o marcador. Só um segundo. Pronto, botei a marcação. Esses dois lugares aqui são exatamente os pontos onde eu vou fazer os aumentos para dar largura ao quadril, tá? Vamos lá com calminha que a gente consegue. Minha primeira carreira aqui, eu vou fazer de ponto baixo, porque vai ficar mais fácil de colocar os aumentos. 1, 2 correntinhas, ponto baixo aqui, ó. Vou colocar um ponto baixo aqui no mesmo ponto desse aqui. Eu tô doido para fazer meio ponto alto, vamos fazer só o ponto baixo, tá? Quando chegar lá, eu vou fazer o aumento. Geralmente, você vai ter que fazer algumas carreiras com aumentos. Eu vou explicar como que a gente faz aumento, tá? Tô chegando no ponto. Cheguei aqui é o meu ponto de aumento, certo? Vamos lá, vou tirar o marcador. Esse aqui é aqui. E vou fazer 1, 2, 3. Aí, aqui, ó, um ponto para cada ponto da minha base. Geralmente, a gente faz esses aumentos em carreiras sequenciadas, em várias carreiras, tá? O nosso padrão de pontos que a gente vai usar aqui, ele tem que ter um ponto de borda lateral e múltiplo de 2. 2, 4, 6, 8, 10, por aí vai, tá? Chegando no outro aumento e vamos fazer, ok? Ó, tô chegando ali. Eu sei que esse fio aqui talvez não ajude muito para vocês conseguirem ver o ponto, o padrão de pontos, mas se vocês prestarem bem atenção na explicação, eu vou fazer bem devagar. Cheguei no outro lugar, do outro aumento, tá? Isso aqui é exatamente nas duas laterais para dar aquela curvinha do quadril. Se você não tem prática em fazer assim, faça o molde da sua peça, tá bom?
E eu não coloco aumentos sequenciais espalhados pela saia toda, porque eu quero aumento só nos laterais. A saia é justa, você não tem um volume no meio da frente, né? Então, precisa. Então, vamos fazer aqui, ó. 1, 2, 3. Um ponto para cada ponto da minha base, tá? Até chegar do outro lado. Esses aumentos para boneca é suficiente. Para seres humanos de carne e osso como eu e você, a gente precisa de mais carreiras. Então, eu aconselho que você vá fazendo os aumentos ao longo do padrão de pontos, tá? E é bem simples de fazer, eu vou fazer junto com vocês, tá ok? Uma, duas correntinhas para subir, que equivale ao meu primeiro ponto e ao meu ponto de borda. Nesse ponto aqui, eu vou laçar, ó, não coloco aqui, eu coloco aqui, ó. Eu vou fazer um meio ponto alto. No meu ponto seguinte, um ponto baixo. No meu ponto da frente, meio ponto alto. Ponto seguinte, ponto baixo. Meio ponto alto, ponto baixo. Meio ponto alto, ponto baixo. Cheguei no ponto do meio, vou fazer meio ponto alto, ponto baixo no mesmo ponto, tá vendo? Eu fiz um meio ponto alto e ponto baixo, todos dois no mesmo ponto. Assim eu faço aumentos, tá? Agora aqui eu tenho que fazer, como eu fiz o meio ponto alto, ponto baixo, meio ponto alto, ponto baixo, meio ponto alto, ponto baixo. Trabalho dessa forma por toda a minha carreira, tá? Lembrando que, como a gente fez 3 pontos na carreira anterior, no aumento, a gente vai voltar na próxima carreira e são segundos. Lembra que aqui a gente fez 3 pontos? Por isso que eu fiz 3 pontos. No primeiro eu faço normal, no segundo ponto, que é o ponto meio, eu vou fazer meio ponto baixo, meio ponto alto. No da frente eu volto a fazer. Eu fiz 2 pontos no mesmo ponto da minha base. O ideal de aumento é você fazer sempre com 3 pontos, tá? Mas vamos seguindo aqui, até chegar no final. No final, a gente tem que terminar com um ponto de borda lateral. Não importa se você vinha fazendo ponto baixo, o meio ponto alto, e você vai ter que terminar lá da forma mais suave possível, tá? É uma questão de atenção, é um padrão de pontos que te exige atenção, tá? Meio ponto alto. Aqui eu vou fazer ponto baixo e vou finalizar com um meio ponto alto, tá? Viro meu trabalho. Posso fechar a minha peça em tubular? Não aconselho. Eu aconselho que você trabalhe aberto, depois você costura o meio das costas, tá? Vou fazer uma, duas correntinhas. Eu terminei com meio ponto alto. Vou virar meu trabalho. Agora, onde eu tinha ponto baixo, eu vou fazer meio ponto alto. Terminei com meio ponto alto, meu ponto anterior, ponto baixo. Meio ponto alto, aonde eu tinha meio ponto alto, ponto baixo. Aonde eu tinha ponto baixo, meio ponto alto. Aonde eu tinha meio ponto alto, ponto baixo. E vou seguir alternando novamente, tá? É só você prestar atenção no que você tá fazendo, que eu tenho certeza que dá certo, tá? Mantenha-se sempre atento ao que você está fazendo. O efeito desse padrão de pontos é muito parecido com o ponto arroz em tricô, que é o que foi usado naquela peça. Outra dica, se você quiser, se você não tiver paciência para fazer isso aqui, faz uma carreira de ponto alto, de meio ponto alto, uma carreira de ponto baixo, também dá o mesmo efeito, dá um efeito bem próximo, tá? Talvez, eu tô dando as duas opções de pontos. Talvez você fazer com meio ponto alto, para quem fazer uma carreira de meio ponto alto, uma carreira de ponto baixo, para quem não tem prática, é melhor, tá? Eu vou tentar fazer assim, eu vou fazer com a carreira de meio ponto alto e a carreira de ponto baixo. Queria ensinar o ponto granito para vocês, porque eu já ensinei aqui no canal e ele fica muito bonito, tem até um casaco. Procurem, tá? Mas eu acredito que qualquer um dos dois vai ficar legal, tá joia? Eu vou terminar essa parte da saia justa e já volto. Opção 2 de padrão de pontos para nossa saia. A primeira opção foi essa aí com os pontos, com o ponto granito, agora vamos para a opção 2. Eu mantive a minha primeira carreira de ponto baixo, ou foi meio ponto alto? Creio que foi ponto baixo. E agora a gente vai fazer o seguinte, com os aumentos nos mesmos lugares, igual a gente fez. E agora vamos para a segunda carreira. Uma, duas, três correntinhas, laço minha agulha, um meio ponto alto. Eu sempre coloco nesse aqui porque eu quero que a peça fique reta. Se eu quiser que no meio das minhas costas tenha um aumento, eu coloco exatamente aqui. Mas quando eu chegar lá do outro lado, eu vou ter que fazer do mesmo jeito e colocar outro aumento, ó. Carreira inteira com meio ponto alto do começo até o final.
Quando chegar ali no aumento, esse aqui, gente, ele vai dar o mesmo efeito, mais ou menos parecido com o outro, tá? O ponto granito tem um efeito muito bonito. É bem diferente desse ponto que a gente tá fazendo aqui agora, dessa sequência de pontos, né? Ó, cheguei aqui. Aqui é o ponto do aumento, tá vendo? A gente fez 1, 2, 3, né? Naquele aumento. Aqui eu vou fazer também, ó. 1, 2, 3. E vou seguir com um ponto para cada ponto da minha base até chegar no outro aumento. Para esse aqui, gente, esse padrão de pontos aqui, para quem tá começando a fazer crochê, ele é melhor, tá? Esse aqui, se você não tem muita prática, se você já tem prática ou não tem, dá para trabalhar em tubular, sem problema. Eu vou deixar um pedacinho aberto, porque na hora de vestir facilita, porque como a nossa saia tem exatamente a medida da cintura, eu não tenho como deixar, mudar a medida, né? Então, deixando dessa forma facilita muito na hora da gente vestir a peça, deixando a abertura. Ó, tô chegando aqui, faço o primeiro normalmente, tô em cima daquele do aumento, ó. 1, 2, 3. Sempre vou fazer o aumento com 3, porque meu primeiro ponto eu mantenho, no segundo eu faço o aumento, no terceiro eu sigo. Eu não preciso, eu vou ter mais facilidade de fazer o aumento, tá? E vou aumentar até quando? Até você ter a largura do seu quadril, até essa peça, até essa parte aqui tá na medida do seu quadril, ó. Tô chegando no final da minha carreira. Aqui, ó. Calma quem tá chegando. Faço aqui. Meu último ponto. Minha correntinha tá aqui. Faço em cima dela. Finalizei a carreira. Se eu quiser fechar, eu já posso. Eu aconselho que você só feche essa parte da saia com a saia quando você já tiver com a peça na medida do quadril. Antes de fechar a medida do quadril, não faça isso, tá? Ó, que essa vai ficar assim. Você vai notar que a gente tá fazendo os aumentos aqui, ó. Próxima carreira, fazer com ponto baixo e vou manter os aumentos, tá? Simples assim, simples assim. Vai dar um efeito legal na sua peça, vai dar uma textura bonita, ó. Ponto baixo. Vou fazer aqui também. E vou seguir com um ponto baixo. Olha só, você tá notando que tem duas alcinhas, tô pegando só na alcinha de trás, né? E isso ajuda, isso dá um efeito mais bonito ainda no seu trabalho, tá? Ó. Aqui, ó. Um ponto para cada ponto da minha base. Uma carreira eu faço com meio ponto alto, na outra eu faço com ponto baixo. Ó, aqui tá os três, ó. Peguei o primeiro. Opa. Deixa eu ver. Esse aqui, ó. Esse é o ponto do meio. É esse aqui ou esse? Esse aqui. Vou fazer 1, 2, 3. E vou seguir. Opa, não era esse aqui ainda não. É no outro. É nesse. Esse aqui eu faço um sozinho. Aí nesse aqui, que eu vou fazer 1, 2, 3. E vou seguir com um ponto para cada ponto da minha base. Vou manter os aumentos até me passar a medida do quadril. E vou manter a abertura atrás até, até chegar na altura do quadril. É o suficiente para você colocar um zíper para fechar a sua saia. Mais uma vez, eu nunca fiz crochê, peguei zíper em crochê, tá? Então, muita atenção, tá bom? Quando você chegar na medida do quadril, pare os aumentos e siga trabalhando em tubular normalmente, tá? Eu vou já verificar como é que tá a peça e vou trabalhar. Eu vou fazer a minha com uma carreira de meio ponto alto e uma carreira de ponto baixo. Isso aqui feito com o fio Charme fica maravilhoso. Eu vou trabalhar a saia e já volto com vocês quando ela estiver na medida do quadril. Olha, já quando estiver na medida do quadril, eu volto para mostrar para vocês trabalhando tubular normalmente. Só segue alternando, uma carreira de meio ponto alto e uma carreira de ponto baixo. Posso fazer ponto alto? Não, porque não vai, porque vai mudar a textura do ponto. Então, meio, ponto alto e ponto baixo. Bora simbora? Bora nós! Olha só, no meu caso aqui, a peça já chegou na medida que eu quero. Então, vamos lá. Eu só vou fechar a saia quando tiver finalizada. Mas se você quiser, só vir daqui pra cá, ó. Faz aqui, ó. Passar o fio para o outro lado da mão. Puxar aqui, ó. Uma, duas correntinhas e ponto baixo. Eu terminei minha última carreira com meio ponto alto, nessa é ponto baixo. Então, é só trabalhar o ponto normalmente agora, sem fazer aumento, sem fazer os aumentos nas laterais. Por quê? Porque a minha peça chegou na largura que eu preciso. Simples assim. Só trabalhar agora aqui, descendo. Você vai ter uma peça bonita, com um efeito de pontos bonito. Aí, toma cuidado para quando você fechar, você deixar o lado do cós certo para cima, tá? Porque a gente tem ponto sanfona, né? Então, bem simples, tá? Muito cuidado quando você for fazer. Agora é só trabalhar aqui até o comprimento que você desejar. Não se preocupe que você tá com a impressão que ela tá fazendo
umas pontinhas laterais. Não é exatamente pontinhas laterais, gente. Isso aqui é a curvinha para o quadril. Quando você trabalhar algumas carreiras, isso aqui vai ficar tudo retinho novamente. E você vai ter somente a peça mais larga. Ajustar na cintura, esse aqui é a largura. Por que eu sempre coloco os aumentos somente nas laterais? Porque se eu colocar um aumento aqui, vai caber um espaço para cá. A peça vai ficar mais larga aqui. E eu não quero, eu quero aumento somente nas laterais, tá? Eu vou trabalhar agora o corpo da saia e volto com vocês pra gente fazer o babado. Eu particularmente não colocaria babado na saia. Mas, como a receita original tem um babado, olha só como que a saia ficou, ó. Aqui atrás, ó, na cintura. Só, tchac, botar o botãozinho aqui, ó. Saia finalizada. O babado, eu não colocaria babado, não colocaria mais nada. Pra mim, a saia tava perfeita. Mas, quando a receita original a saia tem um babado, a gente coloca o babado, tá? Vocês vão notar que eu deixei ela um pouquinho acima da altura dos dedos. Essa altura dos dedos a gente vai completar com os babados, tá? O segundo babado tem que sair da altura dessa altura aqui, da altura da mão, tá vendo? Então, bora lá. O babado aqui é feito exatamente como a gente fez no decote da blusa. A gente vai fazer uma carreira toda dobrada com ponto alto, tá? E aí a gente vai fazer esse pai, essa carreira inteirinha de ponto alto dobrado. 2 pontos altos para cada ponto da minha base. A outra carreira, a gente vai vir, pegar na alcinha de trás e fazer a mesma coisa. Se você quiser, pode fazer igualzinho a gente fez aqui no vestido, na blusa. Faz a correntinha da medida aqui, prega depois costurando. Faz o outro babado, prega costurando. Até você ter o comprimento tanto babado se você quiser, tá ok? Meninas, eu vou fazer junto com vocês. Olha, gente, pelo amor de Deus, minha cabeça tá estourando aqui, doido. Tô começando a sentir dor de cabeça. Mas vamos lá. Faz igual eu fiz aqui em cima, tá? Faz a correntinha fora e prega costurando. Vai ser muito mais fácil de você fazer. Costura na mão. Pra quem não tem prática, faz fora e costura aqui. Quem tiver, é simples, olha só. Vocês sabem que no ponto, a gente sempre fica com uma alcinha pra frente e outra pra trás. Pra fazer na saia, a gente vai trabalhar sempre na alcinha da frente. Eu não vou colocar babado nessa sainha. Eu achei ela linda assim, olha. Deixa eu mostrar pra vocês de longe. Olha só, eu achei o conjunto muito mais bonito assim, sem o babado. Se você quiser, põe um babadinho. O máximo que eu posso colocar aqui é um babadinho. Aqueles 3 eu achei exagerado, mas eu gostei assim, ó. É um conjunto bem bonito, bem interessante, olhem só. O efeito que o top tem, com os padrões de pontos, a sainha é muito interessante, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado do agrado de todos vocês. Me desculpem se não tá tão bom, gente, mas é porque esses últimos dias têm sido bem complicados de gravação, porque eu tô gravando para o canal 2 vezes por dia. Eu tô fazendo o meu melhor e eu espero que vocês estejam gostando, tá? A live vai começar um pouquinho atrasada. Aliás, a live vai ser... hoje não vai ter live, essa sexta-feira não vai ter live. Eu vou explicar pra vocês no próximo vídeo. Simbora agora? Tchau, até mais tarde.